Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente fazer mais uma gameplay aqui no canal, exatamente. Quem tá ligado no movimento aí, tá seguindo a gente há um tempinho, deve ter visto, eu lancei uma enquete aqui no YouTube, na aba comunidade, para perguntar qual é o jogo que vocês queriam que rolasse, né, na gameplay. E o mais votado, o escolhido da galera foi o Inferno RPG. De novo, quem tá ligado, né, no movimento sabe que eu já comentei aqui sobre o Inferno, vou deixar aqui a playlist para quem quiser conferir, né, o que a gente já falou sobre esse jogo. Esse vídeo da gameplay também vai estar lá na mesma playlist. E só pra gente ter uma ideia geral de o que vai rolar, é o seguinte: eu cheguei a fazer um personagem, né, já tem um vídeo aqui de criação de personagem, é esse personagem que eu vou usar na nossa aventura. E um detalhe, o Inferno, e isso é uma das coisas que eu acho muito bacanas do jogo, ele é muito modular, ele tem vários panfletos originalmente, né, que agora estão compilados aqui, se não todos, mas salvo engano todos, né, estão compilados aqui nessa versão expandida do jogo. Então você tem diversas mini mecânicas ou outras possibilidades de jogo. Aqui, para início de conversa, eu vou tentar partir do mais simples para o mais complicado, tá? Eu vou usar uma aventura introdutória que tem aqui no livro, chamada Sacros Tentáculos, para a gente começar a entender um pouquinho do sistema, né, como é que são as jogadas de dado e tal. Vou tentar ser bem lento nesse sentido, para que quem não conhece ainda o jogo entenda mais ou menos como é que ele funciona na prática. Mas claro, o nosso destino daqui para frente, depois desse primeiro vídeo, se o personagem sobreviver, é claro, né, vai ser decidido por vocês. Então se manifestem aí nos comentários se vocês gostaram da gameplay, se vocês querem ver, né, mais jogos do Inferno aqui no canal. E aí, conforme a aventura for se desenrolando e as situações forem surgindo, a gente vai explorando, né, esses suplementos, essas maneiras diferentes, essas regras extras do Inferno, beleza? Mas por enquanto é isso, chega de papo e bora pra gameplay. Bom, vamos lá pessoal, vamos começar aqui o nosso gameplay solo de Inferno. Só para dar uma geral aqui para vocês no que eu selecionei, né, pra gente possivelmente usar. Tô com um livro aqui, né, livro a segunda edição, a versão expandida, vamos dizer assim, que já reúne aqui no mesmo volume vários dos materiais que antes saíram em formato de panfleto, né. Então a gente vai usar uma aventura que tem aqui, a aventura introdutória, né, chamada Sacros Tentáculos. Então tá aqui o livro pra gente se guiar na aventura, né, e consultar caso seja necessário. Deixei aqui do lado também, aqui só para relembrar um pouquinho das regras, né? Na verdade, das regras não. Aqui quando a gente for fazer perguntas para o oráculo, né? Então tá aqui a nossa chave, né? Quando é não, quando é sim, enfim. Só um lembrete aqui caso seja necessário. Aqui também só para a gente lembrar o significado de cada um dos resultados, né? Então 1 é desgraça, 2 e 3 é um acontecimento neutro, 4 e 5 é façanha e 6 é um milagre. Então vou deixar aqui também só para consultar em caso de necessidade. Uma folha de papel para anotar aqui qualquer coisa que a gente precise para a aventura. Os nossos 3d6 envenenados aqui, vermelhinhos. Vou testar logo aqui para ver como é que tá a sorte ou o azar. Por enquanto tá bom. Por enquanto tá bom, né? Vamos lá. E a lapiseira para a gente anotar aqui o que for necessário. Ah, sim! Eu vou usar aqui, né, o personagem, né, que eu disse que eu já tinha criado, né, numa outra oportunidade há bastante tempo aqui no canal. Então tá aqui a ficha dele, né, pra gente utilizar. E de resto é isso, cara. Vamos lá, vamos ver o que a sorte vai nos reservar e vamos explorar aqui a maneira solo de jogar Inferno. Antes da gente começar propriamente o nosso jogo, eu vou só sortear uma característica aqui que está faltando, né? Que são os presságios. Eu pensei em fazer o seguinte: conforme a gente for utilizando as regras, eu vou dando uma pausa e relembrando como é que elas funcionam, tá? Para ser bem tranquilo para quem não conhece o jogo, tentar acompanhar aqui e entender mais ou menos as regras, tá? Eu vou sortear aqui isso que está faltando, que são os presságios. A gente vai dar uma geral na ficha rapidinho e aí a gente começa efetivamente a nossa aventura, beleza? Então, o presságio é o seguinte, é como se fosse aqueles pontos de sorte ou alguma coisa assim que você pode utilizar em determinadas situações do jogo. Então, por exemplo, eu posso usar para reduzir uma desgraça que eu tiver aqui, a gente vai mostrar isso na ficha, tá? Ou eu posso usar para jogar novamente um dado que eu tenha tirado um resultado ruim. Lembrando aqui, o pior resultado é 1, que é a desgraça, né? É um acontecimento ruim, né? Ó, a gente tem aqui a nossa colinha, tá aqui, né? O 2 e o 3 são acontecimentos neutros, ou seja, nada vai mudar de fato naquela ação ou naquela cena para bem ou para mal. 4 e 5 são as façanhas, são os sucessos, né? Normalmente eu preciso só de um sucesso para conseguir resolver o que quer que seja. E o milagre é o 6, é o acontecimento fora do normal, vamos chamar assim. Pode ser alguma coisa sobrenatural, pode não ser. Não precisa necessariamente estar relacionado com o que eu estou fazendo. Pode ser um acontecimento externo que aparece ali, que influencia na ação, mas que não foi
desencadeada por ela, assim como a desgraça, tá? A desgraça não necessariamente precisa ser uma falha da minha ação. É alguma desgraça que acontece lá que pode ser independente, pode ter uma causa independente, mas que acaba afetando a minha ação. Basicamente é isso. Então eu posso usar esses pontos de presságio para jogar um dado novamente. Lembrando também, porque isso aqui é importante, se em qualquer momento do jogo eu jogar os meus dados, perdão, e tirar 666, meu personagem morreu, simples assim. Eu posso usar presságios para evitar isso também. Eu preciso de 3 pontos de presságio para reverter um resultado desse aqui, beleza? E quantos pontos de presságio eu tenho para iniciar aqui o nosso jogo? Eu sorteio, tá? E cada dia de jogo eu tenho uma quantidade limitada de pontos de presságio que não acumulam. Então, se eu não gastar, virou o dia, eu jogo de novo para ver quantos eu tenho e aquilo que eu tinha antes, perdi, beleza? Então, vamos lá. Vou jogar aqui e aí a gente revisa a ficha e começa. 2. Acho que já não comecei muito bem, beleza, vamos lá. Olha, 1 e 2 eu tenho 4 pontos de presságio para queimar, tá? Eu vou anotar aqui na ficha, vou botar aqui um pezinho de presságio. Eu tenho 4 pontos, beleza? E vamos lá. E vamos aproveitar aqui e dar uma olhada na ficha. A ficha aqui do Inferno, ela é bem simples, eu não tenho estatísticas, como normalmente a gente está acostumado, eu tenho conceitos, vamos dizer assim, né? Então, quem é o meu personagem? Ele é servo de um caído que se opõe ao fim de tudo. Sorte, ou seja, naquilo que ele é bom, né? Ele é bom em perceber minúcias e ele é bom em notar detalhes ocultos. Isso pode influenciar, da maneira como eu entendo, aqui, por exemplo, né? Então, se eu fizer uma resposta, se eu estiver sorteando alguma coisa que seja positiva, que use essa minha sorte, pode ser mais provável que eu consiga. E também, nas jogadas de dados, se eu estou usando algo que é relacionado à sorte, cada 6 que eu tiro, anula cada desgraça que eu tirar, entendeu? Porque eu estou fazendo algo no qual eu sou realmente muito bom. E o azar funciona da maneira contrária, né? Então, no que eu não sou muito bom? Em ler, discernir sinais ou runas. Ler e discernir sinais ou runas, tá? Então, se eu estiver fazendo qualquer tipo de teste que envolva isso aqui, aí vai funcionar da maneira contrária. Cada desgraça que eu tiver vai anular um milagre, beleza? Além disso, eu tenho aqui a bênção. A minha bênção, isso tudo foi sorteado, tá? No nosso vídeo lá de criação de personagem. A bênção que eu tenho é um mangual cujos golpes explodem em chamas. Tá? É tipo como se fosse, no caso que eu sorteei, tá? Como se fosse uma arma mágica aqui, entre aspas, tá? Mas para que ela esteja em pleno funcionamento, eu preciso na jogada também tirar um milagre, para que essa propriedade especial seja ativada. Pelo menos é da maneira que eu acho mais interessante de jogar, beleza? Fora isso, eu tenho aqui as tralhas, o meu equipamento. Isso aqui foi o que eu sorteei, mas eu posso ter outras coisas que façam sentido ali, claro, não muito alopradas. Então eu tenho uma barraca desmontada, um cobertor e uma mochila, tá? Isso é o que eu começo com o jogo. Tormentos é algo que pode acontecer durante a partida, né? Então, se acontecer, a gente vê direitinho o que é isso aqui. Maldições também. E as desgraças é a quantidade de uns que eu vou tirando. Então, eu vou marcando aqui e quando completar esses 6, aí algo realmente ruim, vocês podem imaginar, né? Acontece. Por isso que é importante eu ter esses presságios aqui. Se eu estiver me aproximando perigosamente do nível máximo de desgraça, eu posso queimar presságio para me livrar de um ponto de desgraça, entendeu? E assim, retardar que eu consiga chegar no máximo aqui para que não sofra essa consequência ruim, beleza? Mas aqui, uma visão bem geral, bem rápida. Se for necessário, a gente vai parando, vendo outras coisas relativas ao sistema, as regrinhas. Mas agora vamos ter a introdução aqui da nossa aventura Sacros Tentáculos. Então vamos lá, pessoal. A gente tem aqui Sacros Tentáculos, uma súplica de inferno. Súplica é o nome que o livro dá para gancho de aventura, esse tipo de coisa, tá? Então aqui são as súplicas que na temática aqui do jogo seriam os pedidos de ajuda, né, que as pessoas deixam nesse mundo à beira do apocalipse ou pós-apocalipse, né, conforme você escolha jogar, né? E aqui, só um detalhe, a gente vai usar essa aventura introdutória que ela pode ser localizada tanto antes do apocalipse, que é a temática principal do jogo, como no pós-apocalipse, tá? Então, a gente não vai definir isso agora, vamos ver o que vocês acham mais interessante aí, caso a gente consiga continuar jogando, né? Caso vocês tenham interesse de ver mais vídeos sobre o inferno e também se o personagem sobreviver, né? Vamos lá, vamos ver o que acontece. Então, vamos lá. Pra gente ter a primeira noção aqui das coisas, olha só. Só uma parte mais para vocês entenderem, né? O que é uma súplica? É uma fagulha de aventura, um direcionamento para que você jogue algo semelhante a uma missão que precisa ser cumprida. São os pedidos de socorro,
tá? Para os personagens, é um meio de conseguir algumas moedas ou qualquer outro tipo de recompensa que você queira, porque como o cenário é aberto, você pode adaptar isso, né, de acordo com o seu interesse, fazer algo, sei lá, medieval, futurista, contemporâneo. Tem até alguns suplementos, né, que tratam de versões alternativas do cenário, beleza? Então aqui, olha, como eu disse, antes ou depois dos primeiros indícios da profecia, que é o Apocalipse, essa súplica é anunciada no quadro de orações de algum tempo. As informações no pedido são as seguintes. Então esse aqui vai ser o mote da nossa aventura. Túmulos do cemitério local estão sendo violados. Covas estão sendo reabertas após algum tempo. Corpos estão desaparecendo e ninguém sabe ao certo o porquê disso estar acontecendo. Boatos começam a se espalhar nos arredores e ainda assim a coisa toda continua a se repetir de tempos em tempos. Há quem diga que não há envolvimento de caídos no caso, mas há quem duvide convictamente disso. Este suplicante é uma dessas pessoas que crê em algo mais. Então, quem deixou essa súplica aqui foi o Frade Melchior. E a recompensa são 10 moedas com dízimo a pagar. Aqui, para efeito da nossa brincadeira aqui, da One Shot, eu vou considerar o seguinte cenário. A gente está num mundo contemporâneo, tá? Mas com essa ameaça aí do apocalipse e tal, alguma coisa assim, que pode ou não ter acontecido ainda, a gente vai decidir isso depois, mas alguns pontos desse mundo meio que regrediram, entre aspas, não ao status medieval, tá? Mas as pessoas, de uma maneira geral, se voltaram mais para as religiões, sejam elas quais forem. Então, templos de todas as religiões passaram a ser considerados locais sagrados e em volta deles se desenvolveram pequenas comunidades, né, tentando a salvação ou a sobrevivência, dependendo se a profecia já rolou ou não, beleza? E aí, como é um cenário em que várias coisas estranhas, sobrenaturais, esquisitas, bizarras estão acontecendo, normalmente se fazem, né, essas súplicas lá para aqueles que podem ajudar ou querem, né, arriscar a própria vida ajudando por qualquer motivo que seja. No caso específico do meu personagem, olha, como ele é servo de um caído que se opõe ao fim de tudo, eu tenho como missão, né, vamos chamar assim, tentar fazer o que tiver ao meu alcance para impedir que essa devastação, né, se alastre. Então, é tipo um The Witcher da vida, sei lá, só para a gente ficar aqui no clichêzão, eu vou percorrendo aí esses locais e vendo, né, onde tem ajuda, onde a ajuda está sendo requisitada e se eu posso de fato fazer alguma coisa para amenizar ou reverter a situação que está tomando conta do mundo inteiro. Então, basicamente, para a gente também não enrolar muito, vamos dizer que essa é a motivação do personagem e é assim que ele ficou sabendo desse caso. Então aí, como é que vai funcionar daqui para frente? Lembrando, o Inferno, ele é um jogo, na minha opinião, extremamente, mas extremamente narrativo. Tá? Então aqui eu estou usando uma aventura pronta, mas a gente pode ir para diversos rumos diferentes e muita coisa é deixada justamente a cargo da sua imaginação. Por isso que tem o oráculo, por isso que você pode fazer perguntas sim ou não, esse tipo de coisa. Mas aqui, para a gente ter uma coisa talvez um pouquinho mais focada e direcionada, eu vou seguir aqui os passos, né, recomendados para a aventura. Então, qual seria a próxima providência a ser tomada, né? O livro recomenda que cada súplica tenha algumas hipóteses, tá? Que podem ser verdadeiras ou não. E isso aqui vai fazer parte da nossa investigação. É isso aqui que vai determinar os possíveis rumos da história. Porque a gente não sabe, antes de jogar, se cada uma delas é verdadeira ou não. Então, o livro sugere que a gente sorteie uma delas, investigue para descobrir se é verdade ou não. Se não for, a gente passa para uma outra e assim vai até chegar numa hipótese que seja verdadeira e a gente passe para a resolução da história. A resolução da história, o confronto final, vamos dizer assim, isso já está determinado aqui. Mas o caminho que a gente vai percorrer até chegar lá é que é o lance da aventura, tá? E claro, né, só não custa lembrar, o livro diz também assim, porque eu posso fazer perguntas para o oráculo. Então, eu poderia fazer assim, essa hipótese aqui é verdadeira ou não, e jogar no oráculo. Não, né? Porque aí você está tirando a sua própria diversão. Então, esse tipo de pergunta, em tese, não deve ser feita. Vá lá, investigue aquela hipótese, e aí, durante essa investigação, você vai fazendo as perguntas ao oráculo, vai vendo o que acontece ou não, para determinar se aquela hipótese é a verdadeira ou não, beleza? Então, para a gente começar aqui a nossa brincadeira, eu vou sortear uma das hipóteses que ele dá aqui, para a gente começar a montar as nossas cenas, né? E ver como é que vai funcionar aqui o nosso joguinho, beleza? Então vamos lá, vou sortear aqui, tem 6 possibilidades, 6, então vamos lá. Alguém
tem muito a perder caso os desaparecimentos persistam. Mas quem? Essa é a primeira hipótese que a gente vai investigar. Então, olha só, pessoal. Vamos lá, para a gente começar a inventar aqui a nossa história. Então, eu estou imaginando aqui que o personagem chegou lá, né, naquele templo, conversou lá com o Frade Melchior para entender melhor o que estava acontecendo. E aí, uma coisa que esse Frade me falou que eu fiquei com a pulga atrás da orelha é o seguinte: tem o templo, né, em volta, tem a comunidade ali que se formou, né, justamente buscando proteção, salvação ou o que quer que seja. E essa comunidade tem um líder que, querendo ou não, passou a se beneficiar da existência da própria comunidade. As pessoas têm uma certa reverência com ele, pagam alguma espécie de taxa, ou trocam, ou pagam algum tipo de tributo para ter o direito de permanecer ali em busca da salvação. Então ele meio que controla qualquer tipo de comércio ou transação que ainda exista na cidade. Então, como começaram a acontecer esses problemas, né, no cemitério, ali dos corpos e tal, muita gente já está pensando em deixar a cidade, porque não está mais se considerando protegido pelo local. Então, se essa situação permanecer, quem tem mais a perder é esse líder comunitário, né, esse prefeito, vamos chamar assim, né? Então, o que eu pensei em fazer? Eu vou até ele para tentar conversar, né, e ver se ele consegue me fornecer mais informações a respeito do que está acontecendo. Então eu vou fazer uma pergunta aqui para o oráculo. Eu consigo acesso a essa pessoa? Eu consigo falar com ele? Sim ou não? 4. A resposta é sim. Então eu consigo. Eu chego lá até esse líder e consigo uma audiência, né, com ele, vamos dizer assim. Ele mora numa casa lá improvisada, como todo o resto da cidade é. A única construção mais firme é justamente o templo, né, e quando as pessoas se sentem ameaçadas, elas se refugiam nesse templo, mas o resto da cidade é todo meio enjambrado ali, né. Então eu chego até lá, converso com esse cara, e ele se mostra muito feliz com a minha presença no local, e diz até que se o próprio Frade não tivesse colocado o aviso lá, ele mesmo colocaria, porque a situação está chegando num nível insustentável, né? Corpos estão desaparecendo, a população está cada vez mais alvoroçada, e ele, em princípio, se coloca à minha disposição para ajudar no que for necessário. E aí eu quero saber o seguinte: se essa história toda que ele me contou, se ela me soa estranha ou se eu confio no que ele está dizendo, né? Então eu vou fazer perguntas para o oráculo aqui, né? Vamos lá. 3. A resposta é não. Então, muito embora ele pareça solícito, pareça se colocar à disposição ali para ajudar, eu fico meio com a pulga atrás da orelha, né? Vou até anotar aqui. Desconfio do líder. Mas, num primeiro momento, eu não quero criar confusão. Então eu digo a ele, agradeço, né, a disponibilidade dele e tudo mais, e pergunto onde é que ele acha interessante que eu comece as minhas investigações para tentar entender o que está acontecendo. Ele me sugere justamente o cemitério, né, o que eles chamam ali de cemitério, o local onde esses eventos estranhos estão ocorrendo. Então, na visão dele, se existe alguma pista a ser descoberta, deve ser ali, ou pelo menos ali é um bom local para começar. Seguindo o meu plano, eu me desloco até o cemitério local, né? E vou investigar lá. Eu vou durante o dia e, como eu sou bom em perceber minúcias e notar detalhes ocultos, eu vou testar aqui a minha sorte, vamos dizer assim, né? Eu vou dar uma geral por lá, tento identificar os locais onde esses desaparecimentos aconteceram de forma mais recente, né? As covas que foram abertas mais recentemente. Eu vou dar uma geral por lá para ver se existe algo que me chama a atenção. Então vou jogar aqui e vamos ver o que a sorte me reserva. Ó, aqui a gente tem um detalhe interessante. Eu tenho aqui uma desgraça, um acontecimento neutro e uma façanha, tá? Eu tô jogando algo relacionado à minha sorte.
Se eu tivesse tirado um 6 aqui, esse 6 engoliria essa desgraça, mas não foi o que aconteceu, tá? Então eu tenho um acontecimento ruim, uma desgraça, algo neutro e algo bom, né? Algo que me traz sucesso na ação que eu queria. Então vamos imaginar o seguinte. Eu estou investigando lá, passo um bom tempo rodeando esse cemitério. Ah, um detalhe. Como eu tirei uma desgraça, eu já vou marcar aqui, tá? Já tenho uma desgraça. Vamos esperar que elas não aumentem muito, mas vamos lá. Eu passei um bom tempo investigando, algumas horas investigando lá esse cemitério, e eu de fato encontrei coisas que eu achei esquisitas, né? Eu acho que existem vários desses túmulos lá que foram abertos, uma quantidade maior do que inicialmente me foi dito. Eu percebo rastros ali ou alguma coisa que me parece que mais pessoas andaram ali por perto do que deveria ter sido. Não sei ainda se curiosos ou porque, assim, pelo que me falaram, nesse cemitério trabalha apenas um coveiro. Então, em princípio, teriam ali 2, 3 rastros, né, do coveiro, de repente do frade e do líder da cidade, que foram lá ver o que estava acontecendo, mas me parece, né, para olhos treinados, me parece que bem mais pessoas andaram por ali, né? E eu consigo identificar que são rastros diferentes. No momento em que eu estou percebendo alguma dessas coisas, eu estou próximo a uma dessas covas abertas e tal, e observando ali com atenção, eu escuto um grito, que é o acontecimento neutro, tá? E por conta desse grito, eu me distraio e acabo escorregando, perdendo o equilíbrio ali e caindo dentro de uma dessas covas abertas. Aí eu tenho a minha desgraça, beleza? Que aqui, só para vocês entenderem, a desgraça, ela pode gerar algum tipo de dano ou não, pode ser só apenas um revés na situação. Então aqui, inicialmente, eu não vou trabalhar com essa ideia de dano, tá? Eu estou considerando aqui a desgraça apenas um revés na minha situação. Então, esse grito que me fez perder o equilíbrio e cair, ele me deixou, agora eu estou lá no fundo da cova, mas aí eu quero saber se lá dentro, lá embaixo, ainda que involuntariamente, né, já que eu estou lá, eu consigo perceber alguma coisa a mais, algum detalhe a mais, além do que eu já descobri até agora. Vamos lá. 2. Não. Então eu só caio como areia mesmo e levanto assim, né? A cova não é tão funda, por isso que eu não estou considerando dano aqui. Mas eu levanto para olhar quem foi que fez esse barulho. E eu percebo que é o coveiro, tá? O coveiro tá lá, chamou minha atenção, perguntando o que tá fazendo aí, alguma coisa nesse sentido. Eu não tinha encontrado com ele quando eu entrei, e aí eu me apresento, digo que eu tô ali em resposta a uma súplica do Melchior, lá o frade, e com as bênçãos do líder da cidade. Ele me pede desculpa e tal, mas eu quero saber se ele demonstra, pelo menos, algum tipo de inquietude com a minha presença no local. Não. Então ele me parece sincero ali nas desculpas dele. Diz que só que com o tanto de acontecimentos estranhos que tem acontecido, ele também está assustado e pede desculpa por ter causado o meu acidente ali. Eu pergunto para ele mais detalhes sobre o que aconteceu e ele me diz que não percebeu muita coisa. Ou melhor, ele tem alguma informação extra para me dar, sim ou não. Vou jogar aqui. Não. Ele diz que não percebeu muita coisa, né? Mas que normalmente tudo que tem acontecido de bizarro e de estranho acontece durante a noite, durante a madrugada. E como ele tem um sono muito pesado, ele não percebeu nada. Então, diante disso, eu imagino que uma possibilidade de tentar descobrir mais alguma coisa é passar essa noite aí nesse cemitério, para ver se eu dou a sorte ou o azar de algo estranho acontecer ali e eu conseguir ter mais informações acerca do caso. Então, olha só. Como eu estou desconfiado ainda do líder da cidade, eu não vou descartar essa hipótese aqui, tá? Eu não sei ainda se ela é verdadeira, se ela é falsa, enfim, eu vou passar essa noite aí no cemitério e ver o que acontece. E aí eu vou testar uma outra ferramenta aqui do inferno, que é o oráculo para quando você precisar de ideias, tá? Então a gente tem aqui, ó, 2d6 que eu posso jogar. E aí posso jogar aqui numa tabela de verbos e numa tabela de substantivos. Então vamos ver, né, se a gente consegue
alguma coisa que faça sentido aqui na nossa narrativa, para a gente deixar no aleatório também o que acontece durante essa noite. Eu poderia pensar aqui em alguma hipótese, mas eu estou tentando utilizar todas as ferramentas aqui que o livro fornece. Então vamos lá. Primeiro eu vou jogar aqui na tabela de verbos. Então eu tenho aqui 4 e 2. Cada jogada vai me dar 2 resultados possíveis, tá? Então 4 e 2 pode ser vingar, mas pode ser também 4 e 2 pacificar. Tá aqui. Então vou anotar aqui, só para não esquecer. Vingar, pacificar, mais... Qual é o substantivo aqui? Vamos lá. 6 e 2. Então eu tenho aqui 6 e 2. Cilada. Ou 6 e 2. Morte. Então, diante dessas possibilidades aqui de ideias, eu vou tentar bolar algum acontecimento durante essa noite aqui do cemitério que se encaixe nessas possibilidades aqui e avance a nossa investigação, a nossa história. Seguindo o plano, eu procuro um local que eu acredito ser escondido o suficiente ali em meio ao cemitério e ao mesmo tempo que me dê uma visão mais ampla possível do território, e vou passar a noite, a madrugada aí, tá? Luto contra o sono, tento me manter desperto de alguma maneira, porque as primeiras horas realmente são muito maçantes. Eu não acendo nenhum tipo de fogueira, nenhum tipo de iluminação, justamente para não atrair atenção para mim. Eu estou ali completamente de tocaia. E como as primeiras horas elas são muito maçantes, eu quase durmo, dou umas cochiladas de vez em quando, dou aquelas pescadas e tal, mas consigo me manter desperto o suficiente para perceber que em algum momento, pelo meio da madrugada, um pequeno grupo se aproxima, né, do cemitério. Eu não consigo discernir muito bem, porque está escuro, né? A iluminação da lua não é forte o suficiente para me permitir ver detalhes sobre essas figuras, mas elas me parecem figuras cobertas por mantos escuros, ou pelo menos eu percebo eles como escuros por conta da luminosidade. Elas parecem estar seguindo especificamente para dentro da área dos túmulos, né, das covas. E primeiro, eu quero saber se eu consigo me aproximar delas, mantendo uma certa distância, sem que elas me percebam, tá? Então, essa é a pergunta que eu vou fazer para o oráculo. 4. Consigo, tá? Então, eu vou me esgueirando ali, tentando o mais sorrateiramente possível me aproximar delas, e elas param, né, próximas a um determinado túmulo, uma determinada cova, que me parece, né, recente, né, alguém que faleceu há poucos dias, e começam ali a cavar, a desenterrar essa pessoa. O que me chama a atenção também é que esse grupo, não tem nenhum tipo de iluminação, tá? Então eles parecem enxergar bem ali no escuro e vão realizando o trabalho deles sem grandes percalços. E eu percebo que eles estão sussurrando, murmurando algum tipo de cântico, algum tipo de palavras que eu não sei se eu consigo ouvir direito. Então, eu quero saber se eu consigo discernir o que eles estão falando. Sim, consigo. Eu talvez me aproxime um pouquinho mais, foco para tentar, né, entender o que eles estão falando. Eu não consigo pegar todas as palavras, mas parece algum tipo de reza, parece algum tipo de oração que eles estão fazendo, e eu consigo discernir em meio a várias outras palavras, talvez algumas até em uma língua que eu não entenda, mas eles pedem, eles suplicam por ajuda, para que, seja lá o que for, dê a eles a oportunidade de pacificar a morte daquelas pessoas, de realmente colocá-las para descansar. É isso que eu consigo entender, pelo menos até o presente momento. Eu quero saber agora do oráculo se eu consigo permanecer completamente escondido ali até que eles terminem aquilo tudo e vão embora, porque a minha intenção é segui-los, né, para ver aonde eles vão.
Não consigo. Em um determinado momento, depois de eles já terem aberto a cova, vamos chamar assim, né? Já conseguiram ali abrir a cova, estavam justamente nos procedimentos para retirar aquele cadáver dali, eu faço algum barulho involuntário ou estou confiante demais de que a minha presença ali está oculta e acabo entregando a minha localização para eles. Um deles percebe e vira, né, assustado, né, ou desperto pelo barulho que eu tenha feito, e aí eu vejo algo que me causa um certo espanto e talvez até um certo temor. Quando aquele vulto se vira na minha direção, eu não consigo discernir o rosto, mas os olhos brilham no escuro como se fossem olhos de um animal, né, que consegue enxergar bem com pouca luz. Eu quero saber se isso me deixa muito assustado ao ponto de me paralisar por alguns instantes ou não. Não. Eu vejo aquela situação e, ao contrário, como eu já tenho uma certa experiência em combates e coisas do tipo, isso para mim é um sinal de alerta de que algo além do normal está acontecendo ali. Então eu seguro com mais força o meu mangual e me preparo para o que pode vir a acontecer. Eu quero saber agora se eles vão me atacar ou se eles vão tentar fugir. Eles vão me atacar? Sim, vão me atacar. Então, acho que eu nem sorteei, né? Mas vamos dizer que sejam 3 que estejam fazendo isso. Os 3 vultos interrompem a tarefa deles ali de desenterrar o cadáver e avançam na minha direção. Eu sei que agora não existe alternativa. Um confronto está ali prestes a se desenrolar. Bom, diante do avanço desses 3 vultos, vou até anotar aqui para a gente não perder o controle. 3 vultos. Eu estava num local escondido, né? A minha preocupação era esconder minha presença deles. Agora que eu sei que o combate é inevitável, eu quero saber se eu consigo rapidamente chegar num ponto que me dê vantagem em termos do combate antes deles conseguirem me alcançar. Então eu vou perguntar para o oráculo. Consigo. 5. Então, saindo de onde eu estava, eu consigo me distanciar um pouco deles e procurar um espaço ali, talvez entre túmulos ou entre mausoléus ali, alguma coisa em que eles não consigam me cercar, né? Então, ou pelo menos que sejam que eu saiba, né, por onde eles vão vir, não deixar totalmente em campo aberto. Então me posiciono dessa forma e aí eu espero a aproximação deles. E nisso eu fico observando para ver se virão, se todos eles têm alguma experiência em combate, né, na minha suposição, e eles vão se espalhar e vão tentar me atacar de diferentes locais, ou se eles não têm tanta experiência assim e vão meio que seguir e cair na minha armadilha, né? Vamos chamar dessa maneira. Vamos ver. Sim, eles vão seguir eles vão seguir na minha armadilha. Então eles não têm muita experiência em combate e vão seguir tornando, pelo menos em tese, mais fácil o meu combate em relação a eles. Aqui, o Inferno, ele não tem regras específicas de combate, tá? Aliás, qualquer ação que eu quiser fazer, eu vou jogar os 3d6 e vou interpretar os resultados. Então, vamos dizer que eu esteja ali nesse ponto, né, razoavelmente protegido, e eles vêm seguindo todos na minha frente, né? Então, eu vou ter a chance de atacá-los. Eu vou começar aqui usando o meu mangual para tentar já deixar um deles fora de ação. Opa! Duas façanhas e um acontecimento neutro. Então, olha só. Conforme eles vão se aproximando, eu percebo que todos eles, na verdade, têm aqueles olhos brilhantes no escuro. Isso me deixa um pouco inquieto. Esse vai ser o meu acontecimento neutro, tá? Mas não o suficiente para fazer com que eu perca o foco ali na batalha. E aqui eu vou usar o meu mangual para desferir um potente golpe no primeiro que se apresentar ali, tá? Aqui a gente tem só um detalhe em relação ao combate no Inferno, é que assim, caso você deseje, né, alguns desafios eles podem ter um valor de dificuldade. Aqui eu não botei esses cultistas à toa, tá? Eles são um dos possíveis, né, desafios que existem aqui na aventura. Então o cultista, olha, ele tem uma dificuldade 5. O que significa isso?
Para que eu possa derrotá-lo, eu preciso de 5 façanhas. Eu preciso acumular 5 façanhas. Se eu tirar 6, vale por 2, tá? Mas aqui no caso eu tive só 2. Então o primeiro dos vultos, vou anotar aqui, primeiro, já levou 2 de dano, vamos considerar assim, tá? Porque eu tive 2 façanhas. Então eles se aproximam, não se espalham ali o suficiente para me atrapalhar na minha estratégia inicial. Eu desfiro um golpe com o Mangual, que também não me abençoou, né, com a sua explosão de fogo, né, que causaria, de repente, algum efeito maior, mas, ainda assim, o cara levou uma bela traulitada na cabeça. Os outros, né, diante dessa visão, eles se afastam, continuam atacando, né? Eles se afastam, é melhor perguntar dessa maneira. Não, eles não se afastam, eles continuam vindo. Muito embora tenham percebido que o companheiro deles lá levou uma boa porrada, isso não parece ter abalado, né, a vontade deles de me atacar. Esse que levou a porrada, ele consegue ainda esboçar algum tipo de reação? Sim ou não? Não. Ele ficou tonto ali e não consegue agir nesse momento. Então, pelo menos, inicialmente, eu pareço estar com a vantagem nesse combate. Bom, como eu estou com a moral em alta, eu acho que eu tenho tudo para resolver essa história logo. Então, eu faço um segundo ataque nesse cara que eu já acertei da primeira vez, para ver se eu consigo deixá-lo fora de ação logo de uma vez e me concentrar nos outros 2. Ó, agora eu consegui 2 façanhas e um milagre. Esse milagre, na minha interpretação, ele ativa aqui o meu Mangual. E aí o golpe que eu dou explode em chamas. Pela quantidade de façanhas que eu tive, já seria suficiente, mais do que suficiente até, para eliminar esse primeiro inimigo. Então, ele está fora de combate. Quando eu dou a segunda porrada com o Mangual, a ponta dele explode em chamas na hora em que o golpe conecta com o cara. Faz um pequeno clarão ali. E eu quero saber se essa demonstração assusta os outros 2, sim ou não. Não. Eles não parecem se abalar com isso. E quando o clarão explode, né, ilumina um pouco melhor ali a cena, eu tenho a oportunidade de ver também um pouquinho melhor o rosto desses atacantes. E eles me parecem uma mistura de algo que já foi humano um dia com algo que talvez não esteja necessariamente vivo, né? Isso me causa um certo desconforto, mas eu quero saber se isso é o suficiente para me paralisar por alguns segundos, essa visão terrível. Sim, o choque de ver agora com um pouco mais de detalhe o rosto dessas figuras me deixa paralisado ali, eu fico meio sem saber o que fazer. Muito embora já tenha experimentado vários combates, eu não estou 100% calejado, nem 100% imune, né, a me assustar ainda com as demonstrações de bizarrice que esse mundo pode causar. Então eu fico ali um instante sem ação e eu quero saber se eles aproveitam esse momento para me atacar, sim ou não. Não. Pelo contrário, eles não avançam depois da morte, né, do companheiro deles, mas eles parecem estar murmurando de novo, sussurrando alguma coisa. Eu consigo atacar pelo menos um deles antes que eles terminem esse cântico que eles estão fazendo, sim ou não? Sim. Eles estão ali, parece que absortos naquela espécie de cântico, e eu aproveito esse momento para continuar o meu ataque. Me recupero ali daquele momento de paralisia e sigo em frente. Saio, né, do local mais protegido onde eu estava, porque a minha confiança está aumentando, e vou partir para cima do segundo. Vamos lá. 2 façanhas e um acontecimento neutro. A sorte está do meu lado. Eu consigo, de novo, no segunda figura, acertá-lo com um golpe, só que eu faço isso no momento em que eles parecem terminar
o que quer que eles estivessem fazendo, cantando ali, enfim, suplicando. O meu golpe acerta no momento em que esse cântico para. Tá? Mas, em princípio, isso não me abala e eu continuo atacando. Uma desgraça, uma façanha e um acontecimento neutro. Olha só. Com a minha façanha, eu acerto mais um golpe no cara. Esse parece ser mais resistente que o primeiro. Ele leva as porradas, dá aquela balançada, titubeia um pouco, mas não cai. O outro, que estava próximo, começa a se afastar do local. E eu escuto um barulho, um urro, alguma coisa que me chama a atenção próximo ali de onde nós estamos. E quando eu me viro na direção, eu percebo que o cadáver que eles tinham desenterrado está em pé e vindo na minha direção. Essa é a minha desgraça e eu já vou anotar a segunda aqui. Diante desses acontecimentos, eu quero saber se esse corpo revivido que está vindo na minha direção, se ele consegue me acertar, me atacar, antes que eu ataque mais uma vez o vulto. Então ele consegue me atacar antes de eu acertar o vulto, sim ou não? Sim, ele consegue. Ele parece mais rápido do que eu imaginei. O terceiro vulto, ele continua se afastando. Ele parece deixar o local. Deixou o companheiro ali à própria sorte e desistiu. Então ele continua se afastando. O corpo revivido vai me atacar, mas eu vou tentar, obviamente, não permitir que ele me acerte e, se possível, finalizar logo o segundo vulto, para poder me concentrar ali naquele corpo grotesco que agora se aproxima para me atacar. Então vamos ver aqui o que os dados me reservam. Opa! Uma façanha, uma desgraça e um acontecimento neutro. Então beleza, acabou que encaixou aqui no que eu estava imaginando. Esse acontecimento neutro, eu vou considerar que o terceiro vulto, de fato, conseguiu deixar o local ali, abandonou a batalha e os companheiros à própria sorte e fugiu. Com a minha façanha, eu vou finalizar o segundo vulto, tá? Mas a minha desgraça, e aqui eu já contabilizei 3, significa que eu fiz uma escolha. Eu decidi atacar o vulto, mas o corpo revivido me acertou. E agora eu vou considerar aqui um ferimento. O corpo revivido, ou zumbi, ele também está previsto aqui na aventura, tá? O que ele pode causar? Olha, os tormentos, que seriam equivalentes aos ferimentos, né? O que ele pode causar? Lacerações ou cortes infecciosos por seus dentes ou garras. Então eu vou considerar aqui que esse primeiro tormento que eu tenho são lacerações, porque ele se aproximou rapidamente de mim e os dedos dele, que na verdade agora são só ossos, e esses ossos são semelhantes, né, a garras, já estão desgastados o suficiente para estarem meio afiados ou pontiagudos. Então, quando eu acerto o segundo vulto lá, e ele mais uma vez explode em chamas, é o mesmo tempo em que esse corpo revivido me acerta com uma garrada, né, com uma porrada, que causa essas lacerações. Como é que funciona aqui essa questão dos ferimentos? Agora, e enquanto eu estiver ferido, eu vou jogar como se fosse um azar. Ou seja, nas minhas jogadas que sejam afetadas por isso, né, pelo tormento, cada que eu tiver, cada desgraça que eu tiver, anula um milagre, beleza? Então vamos lá, para a gente tentar concluir logo essa cena aqui. O vulto caiu, o corpo revivido chegou e me deu esse ataque, mas agora a minha atenção está 100% voltada para ele. Se eu vou conseguir despachá-lo rapidamente ou não, é o que os dados vão dizer. Beleza, olha só. Eu tenho um acontecimento neutro e 2 façanhas. Esse corpo revivido, deixa eu até anotar aqui do lado. Corpo. Ele tem uma dificuldade de 3, tá? Então eu já consegui 2 façanhas. O acontecimento neutro, eu vou considerar que nesse turno ele não me atacou. Tá? Então eu consegui, depois que eu vi que o vulto estava inutilizado, eu virei minha atenção para ele,
consegui acertar uma porrada segura nele, que muito embora não tenha sido suficiente para que ele desmonte de uma vez, ele ficou ali meio bambeando e não conseguiu me atacar. Então agora eu vou ver se eu consigo finalizar a história. Opa, beleza. Não tive nenhuma desgraça, só acontecimentos neutros e a façanha. Então, mais uma vez, o meu mangual me salva, vamos dizer assim. Eu consigo eliminar essa ameaça. O mangual explode em chamas, né, com um impacto. E depois que, uma vez encerrado esse combate, eu começo a sentir cada vez mais as dores, né, das lacerações. Agora que o sangue começa a esfriar, os ferimentos se tornam mais proeminentes, chamam a minha atenção, né? E eu só tenho tempo de olhar em volta e ver ali, né, 3 corpos caídos, ainda com alguns resquícios de chamas, né, provocadas pela explosão do mangual, mas eu sei que um fugiu. E aí eu fico na dúvida, o que eu faço agora? O que seria mais prudente fazer seria cuidar das minhas lacerações. Mas se eu deixar passar muito tempo, talvez eu não consiga mais encontrar o que fugiu e perca completamente a pista, né? A única pista que eu tenho até o momento para entender o que está acontecendo. Então a minha pergunta é, eu vou perseguir esse vulto que correu, sim ou não? Sim. Então, muito embora eu esteja já ferido, eu ignoro essa situação por um momento, porque o meu senso de dever diz que se eu perder essa pista, eu não terei outra chance de entender o que está acontecendo. Então, eu sigo atrás do vulto que escapou, mas isso a gente vai jogar numa próxima sessão. Pessoal, só para a gente finalizar aqui, claro, estou aguardando aí ansiosamente os comentários de vocês, primeiro para saber se vocês gostaram, curtiram ali mais ou menos uma ideia geral, né? A gente está começando a explorar aqui o inferno, então se vocês curtiram a gameplay, se vocês querem ver a continuação, né, dessa aventura, né, o que vai acontecer daqui para frente, né? Então estou aqui à disposição de vocês. Aguardo os comentários para saber se a gente vai continuar ou não essa aventura, mas de qualquer maneira agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo, que assistiu até aqui, né? Muito obrigado. Deixem aí o like se vocês curtiram, né? Deixem os comentários para ver qual vai ser o destino aqui, né, da nossa aventura, se ela vai continuar ou não. E no mais, aguardo vocês nas próximas resenhas ou nas próximas gameplays.